Muita gente pediu para falar sobre esse assunto aqui no canal, sobre um dos maiores ícones da história da Índia, um dos mais importantes que já passou por aqui. Sobre Mahatma Gandhi. Quem foi Gandhi? Muita gente o vê como um santo, como um herói aqui da Índia, mas será que a história ela é essa mesmo? Por isso hoje a gente trouxe o tema Gandhi, herói ou vilão. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Hoje o nosso tema, e como a gente já falou na introdução, vai ser sobre Gandhi, como vocês viram aí no título, e sobre todas as coisas, sobre todos os seus feitos, tanto aqui na Índia, como por outros lugares que ele também passou e o quão importante ele foi para a história, para o povo indiano. Estamos batendo os 80 mil inscritos aí com 10 meses de canal. Eu não tenho nem palavras para agradecer vocês. Também vou deixar mais uma vez aquela diquinha para você, aquela diquinha especial para você que precisa fazer uma graninha extra aí no mês. Vou deixar o link e vou deixar também o meu código. Quando você clica no link, já cai direto no meu código. Você não precisa investir nada, investimento zero. Você só precisa entrar na plataforma, se cadastrar com o meu código, você já começa ganhando. Assiste os vídeos, convida os seus amigos, seus familiares. O aplicativo ele paga, porque o aplicativo lucra com anunciantes, assim como o YouTube. A gente vai começar com uma breve introdução sobre Gandhi. Ele foi um advogado formado, um supernacionalista, anticolonial e especialista em ética política. Ele implementou a resistência não violenta do povo em uma campanha muito bem sucedida pela independência da Índia. Ele foi uma inspiração nos movimentos dos direitos civis pelo mundo inteiro. O termo que vem antes do nome dele, Mahatma, não é do seu nome. Foi um termo honorífico que foi dado para ele em 1914 e significa grande alma, venerável. Agora a gente vai falar sobre a história dele, como tudo começou. O seu nome é Mohandas Karamchand Gandhi. Ele nasceu em 2 de outubro de 1869, numa pequena cidade chamada Porbandar, aqui no estado de Gujarat, bem aqui pertinho, inclusive, aqui do estado onde eu moro. Mas Gandhi não veio de uma família abastada, ele não veio de uma família rica, ele não nasceu em berço de ouro. De pai e mãe hindus, Gandhi foi extremamente influenciado pela sua mãe, que era uma mulher extremamente piedosa e muito devota. Aos 9 anos, Gandhi entrou na escola. Lá ele estudou história, geografia, aritmética, estudou a língua Gujarati, que é a língua ali do estado onde eles falam em Gujarat. Aos 11 anos, ele entrou no ensino médio. Ele chegou a ganhar alguns prêmios, mas ele sempre foi uma criança tímida. Ele não falava muito e tinha a língua presa, então ele foi um aluno aí mediano. Ele também não gostava de esportes. Os seus únicos companheiros eram os livros. Em 1883, com apenas 13 anos, Gandhi teve um casamento arranjado, como era muito comum naquela época, mesmo entre adolescentes, com uma esposa também adolescente de 14 anos, que era chamada afetuosamente de Ba. Numa das coisas que ele escreveu, relembrando o dia do seu casamento, ele disse: como não sabíamos muito sobre casamento, para nós significava apenas usar roupas novas, comer doces e brincar com parentes. Como era da tradição na época também, era muito comum que essas noivas que eram muito novas, elas não fossem morar com o seu marido. Então elas ainda passavam algum tempo, alguns aninhos aí na casa dos pais, mas eles já arranjavam um casamento para elas desde cedo. Depois disso, ele e sua esposa ainda tiveram mais 4 filhos. Agora a gente vai falar sobre a carreira de Gandhi, o que ele foi antes de se tornar esse herói. Como eu falei, o Gandhi ele não veio de uma família rica, de uma família abastada e muito menos de uma casta alta, ele era de uma casta mediana. Então ele abandonou a faculdade mais barata que ele conseguia pagar. Um amigo da família deles, que era um sacerdote brahmane, ele aconselhou que Gandhi deveria ir para Londres fazer advocacia. A mãe de Gandhi não gostou nada da ideia, não queria que ele deixasse a sua esposa sozinha, mas para convencer a mãe e a esposa, fez uma promessa de que ele abdicaria totalmente de carne, de álcool e de mulheres. Então, com 18 anos, em 1887, Gandhi deixou sua pequena cidade e foi para Mumbai. Chegando lá, ele ficou em uma comunidade local, onde as pessoas falaram para ele que essa vida em Londres, ela estragaria os valores de Gandhi. Ele
contou para essa comunidade local que ele tinha feito promessas para a mãe dele, que ele abdicaria de tudo isso e que ele manteria os seus princípios. Mesmo assim, ele foi excomungado da sua casta. Ele ignorou completamente, não se importou e no mesmo ano ele foi para Londres cursar direito. Quando chegou lá, mesmo seguindo à risca as promessas da mãe dele, ele ainda tentou adotar alguns costumes ingleses, como algumas aulas de dança. Ele odiava a comida local vegetariana, o que para ele era muito sem graça, e a gente até já imagina por quê, talvez aí pela falta de especiarias. Ele morou em Londres até o fim da sua faculdade de Direito, aí por cerca de 4 anos, até que com 22 anos ele se formou e voltou para a Índia. Quando ele chegou aqui de volta com 22 anos, ele descobriu que a sua mãe tinha falecido e que ninguém tinha contado para ele para não atrapalhar os seus estudos. Lá mesmo em Mumbai, quando ele chegou, ele tentou abrir um escritório de advocacia, mas ele era psicologicamente incapaz de interrogar testemunhas. Cerca de 2 anos depois, quando ele tinha uns 23 e 24 anos, ele recebeu uma proposta de uma grande empresa sul-africana para trabalhar lá como advogado. Na época o salário era muito alto, né? O que eles chamam na época de 105 libras, nessas épocas de 1800 e pouco, o que hoje equivale a cerca de 18 mil dólares. O local para onde Gandhi se mudou lá na África do Sul se chama Colônia de Natal, algo assim, província de Natal. Essa província, ela também era colônia do Império Britânico, assim como a Índia também era. No nosso próximo tópico, a gente vai falar sobre a vida de Gandhi na África do Sul. Gandhi chegou na África do Sul aí com cerca de 23 a 24 anos. Ele morou por lá por 21 anos e essa época na África do Sul ela foi extremamente importante para formar muitos dos conceitos que ele levou de volta para cá, para a Índia. Assim que ele chegou na África do Sul, ele já sentiu o preconceito na pele. Ele foi discriminado por diversas vezes. Foi dito para ele para que ele se sentasse no chão perto do motorista. Quando Gandhi se recusava, ele era espancado. Também já foi chutado para fora de um trem porque ele se recusou a sair da primeira classe. Lembrando, como eu falei para vocês, que Gandhi foi trabalhar na África do Sul aí com seus 23, 24 anos com um salário muito alto. Nesse dia que ele foi chutado para fora do trem, Gandhi ficou na estação e ficou se perguntando se ele deveria voltar para a Índia ou se ele deveria ficar por lá e protestar. Gandhi optou por protestar. Lembrando que nessa época, nesse lugar onde o Gandhi foi trabalhar, e nessa província, nessa parte da África do Sul, que era colônia britânica, existia uma comunidade enorme de indianos por lá e os direitos dos indianos eram péssimos. Eles não podiam nem andar em vias públicas aonde os europeus eles andavam. Então ele começou a questionar o Império Britânico e como ele tratava os indianos ainda morando na África do Sul. O contrato dele era de apenas 1 ano a princípio. Gandhi resolveu ficar e lutar pelos direitos dos indianos por lá. A princípio, ele planejava ajudar os indianos a ir contra um projeto de lei que negava que os indianos pudessem votar lá na África do Sul. Não deu muito certo, ele tinha acabado de chegar também, mas chamou muita atenção ali do povo indiano que morava por ali para essas queixas, para essa discriminação que eles sofriam. Então Gandhi começou a ficar um pouco conhecido por lá. Durante a Guerra dos Boeres, lá na África do Sul, que foi uma guerra entre os holandeses e os britânicos ali por um território, o Gandhi, ele ficou do lado dos britânicos, ele se envolveu aí nessa briga e ele recrutou cerca de 1.000 a 1.100 indianos para ser carregadores de maca. Ele queria mostrar para os britânicos, queria quebrar aquele estereótipo que os britânicos tinham de que os indianos não eram capazes de fazer trabalhos árduos, trabalhos duros, como por exemplo carregar macas, participar aí do exército. Gandhi concentrou toda a sua atenção nos indianos e nos direitos dele enquanto ele estava na África do Sul. Quando ele estava para ir para lá, para a África do Sul, ele não tinha qualquer intenção política, mas isso, lógico, mudou depois de toda a discriminação que ele sentiu na pele. Muitos consideram essa luta contra o racismo que Gandhi promovia um tanto quanto controversa e até mesmo angustiante. Em nenhum momento eu falei aqui até agora por ele ter lutado também pelo direito dos negros sul-africanos que também passavam por uma discriminação pesada por lá. Gandhi ignorou
completamente os negros sul-africanos na época. Depois de alguns anos, o Gandhi ele até ajudou em algumas batalhas ali entre sul-africanos e os europeus. A partir daí a sua imagem melhorou, começou a ser reinventada também ali pelo povo local e melhorou mais ainda depois da sua morte, onde o seu status foi elevado aí muito mais. Para muitos lá na África do Sul ele é considerado um santo, quando na verdade a sua história é muito mais complexa do que isso. As ideias de Gandhi sobre os protestos não violentos, a sua maravilhosa habilidade de persuasão, ele trouxe de volta para cá, para a Índia, quando ele já tinha 45 anos, depois de passar 21 anos na África do Sul. Agora o nosso tópico vai falar sobre Gandhi de volta à Índia, já com seus 45 anos. Gandhi voltou com uma ótima reputação internacional. Em 1909, quando ele ainda estava lá na África do Sul, ele escreveu um livro, Hind Swaraj. Nesse livro ele conta que o Império Britânico acontecia aqui na Índia, aconteceu e ainda acontecia somente por causa da cooperação do povo indiano. Que o dia que os indianos se rebelassem e não quisessem mais cooperar com os britânicos, que finalmente eles seriam independentes. Gandhi então se juntou ao Congresso Nacional Indiano e foi apresentado às questões políticas. Em 6 de abril de 1919, acontecia um importante festival hindu aqui. Na época, ele relembrou aí a população para não protestar de forma violenta. Mas ele queria sim que os indianos protestassem, que eles boicotassem os produtos britânicos, que queimassem roupas vindo tanto aí dos britânicos como da Europa de forma geral e que usassem apenas produtos locais. Ele reforçou o uso da não violência, mesmo que o outro lado fosse violento. Comunidades por todo o país resolveram começar a se reunir para fazer esse tipo de protesto. O governo avisou para Gandhi que ele não fosse para Delhi, que ele não entrasse em Delhi. Ele ignorou. Então Gandhi foi preso. Isso revoltou a população. Eles combinaram de fazer um protesto numa praça em Amritsar, incluindo até mulheres e crianças. Um oficial britânico cercou esse grupo e ordenou que as suas tropas atirassem nele. Esse dia ficou conhecido como o Massacre de Amritsar. Gandhi, que estava preso, se pronunciou no dia seguinte do massacre e não criticou os britânicos, inclusive criticou os seus conterrâneos por não usar somente o amor contra o ódio. Além do massacre deixar a população extremamente enfurecida, a resposta de Gandhi também não agradou a muitas pessoas, porque eles acreditavam que os responsáveis pelo massacre sairiam impunes. Pouco tempo depois, Gandhi saiu da prisão e assumiu a liderança do Congresso Indiano em 1920. Como líder do Congresso Indiano, ele continuava falando para a população boicotar qualquer tipo de produto vindo dos britânicos, roupas, qualquer coisa, e que usassem somente produtos nacionais. Ele pediu para que indianos que tivessem algum trabalho relacionado ali ao Império Britânico que renunciassem, que saíssem. Esse apelo de não cooperação, ele cresceu aí pelo país inteiro e as pessoas passaram a não cooperar mais com os britânicos. Isso enfureceu o Império Britânico, lógico, e aí em 1922, Gandhi, com 52 anos, foi preso, mais uma vez. Dessa vez, ele foi julgado e condenado a 6 anos de prisão. Ele era líder do Congresso indiano e com ele preso, o Congresso se dividiu em 2 facções. Os líderes muçulmanos que estavam no Congresso resolveram criar uma liga separada. Gandhi foi liberado da prisão depois de cumprir apenas 2 anos dos 6 que ele havia sido condenado, porque ele precisava fazer uma operação de apendicite. Gandhi continuou a sua luta pela independência da Índia. Em 12 de março de 1930, Gandhi e vários dos seus seguidores iniciaram uma marcha em protesto contra o Império Britânico. Essa caminhada de mais de 400 quilômetros ficou conhecida como a Marcha do Sal. Nessa caminhada, que durou 25 dias, Gandhi e seus seguidores, eles paravam de cidade em cidade para descansar, para se alimentar, e com isso eles foram conquistando mais e mais pessoas. Esse protesto não violento, ele tinha a intenção de acabar
com o domínio dos britânicos sobre o sal, que era um símbolo do colonialismo. No dia 6 de abril, durante essa marcha, Gandhi, à beira-mar, apanhou um punhado de sal. E esse gesto foi copiado por milhares e milhares de outros indianos aí pela Índia, também aí nos litorais. Isso enfureceu o governo britânico. Em resposta a essa provocação, os ingleses prenderam mais de 50 mil indianos, inclusive Gandhi, que foi preso mais uma vez. Nem isso freou o movimento. Eles continuaram, dessa vez liderados pelo filho de Gandhi. Eles foram até as salinas ao norte de Mumbai. Eles se aproximaram em silêncio dos depósitos de sal que eram guardados por cerca de 400 policiais que estavam com cacetetes. O Exército da Paz, como eles eram chamados, foram atacados por esses policiais de cacetetes e foram tombando sem esboçar nenhuma reação de defesa. A última coluna se sentou no chão e foi atacada também com cacetetes e com pontapés. Agora a gente vai falar do tópico independência da Índia e o quanto Gandhi foi importante para isso. O governo britânico na época, em 1931, era governado por Lord Irving. O pacto Gandhi e Irving foi assinado, que incluía que Gandhi fosse a Londres, participar de algumas mesas redondas, discutir essas questões políticas. Foi uma decepção. Ele esperava poder discutir essas questões de independência, quando na verdade os britânicos somente se importavam com os príncipes que estavam por aqui pela Índia e com as minorias. Esse Lord Irving, que assinou um pacto com Gandhi, um tempo depois ele saiu do poder do governo britânico e o seu sucessor era um cara muito mais linha dura, que queria acabar de vez com essa história de independência da Índia. E aí, mais uma vez, como consequência, para parar, eles prenderam Gandhi. Durante as discussões entre Gandhi e o governo britânico, ele agora com 62 anos continuava buscando reformas constitucionais pela independência da Índia. Os britânicos tinham a intenção de fazer eleitorados separados de acordo com a sua religião e com a sua classe social. E por isso passou a chamar líderes da religião Sikh e também da religião muçulmana. Gandhi era totalmente contra fazer uma constituição que dividisse a população dessa forma, porque ele tinha muito receio de que essas leis diferentes para cada um não unissem a população e sim separassem eles ainda mais. Nessa mesma época, gente, foi a época onde aconteceu a Segunda Guerra Mundial lá pela Europa, né? E Gandhi, ele pediu para os indianos para, por favor, não se alistassem, não fossem defender os britânicos nessa guerra. Infelizmente, Gandhi foi praticamente ignorado dessa vez e cerca de 2,5 milhões de indianos se alistaram para defender o governo britânico na Segunda Guerra Mundial. À medida que a Segunda Guerra ela avançava lá na Europa, Gandhi continuava firmemente na sua luta pela independência. Dessa vez, ele fez um texto, uma carta que foi uma das mais conhecidas, lá em 1942, que levava o nome de Saia da Índia, o Quit India. Ele convocava formalmente os britânicos a deixarem a Índia de vez. Essa foi a revolta mais definitiva de Gandhi. Poucas horas depois, o governo britânico respondeu a esse discurso fazendo o quê? Prendendo Gandhi mais uma vez. Dessa vez, eles prenderam Gandhi e todo o seu comitê. Mais uma vez, a população se revoltou. Gandhi estava preso agora com seus 73 anos e continuava pedindo para que o povo indiano não cooperasse com os britânicos, boicotasse qualquer produto deles e pediu que eles não usassem qualquer tipo de violência contra os britânicos, mas que estivessem dispostos a sofrer e a morrer. Ele foi liberado em 1944 com seus 75 anos. O governo britânico temia que por causa da sua saúde debilitada, ele viesse a falecer dentro da prisão e isso revoltaria a população, é lógico. Quando Gandhi saiu da prisão aí depois desses 2 anos, com já os seus 75 anos, ele encontrou um cenário político completamente diferente aqui na Índia. A Liga Muçulmana, que antes não tinha muito poder, era tão pequena, dessa vez tinha ganhado força. Os muçulmanos ocupavam o centro das discussões e o tema, a divisão da Índia, e
formação do Paquistão ganhou cada vez mais força. Gandhi, é lógico, insistia por uma Índia unida, religiosamente plural, a coexistência de muçulmanos e não muçulmanos, e pedia para que, por favor, a Índia não fosse separada. A Liga Muçulmana, é claro, não concordou. Gandhi, já que era contra essa divisão da Índia, ele pediu à Liga Muçulmana para que eles fizessem aí um governo provisório aqui na Índia, entre todos eles, para continuarem lutando pela independência e que depois, quando a Índia se tornasse independente, eles fizessem uma votação, um eleitorado aí em cada distrito, em cada região, e que eles escolhessem as regiões que tinham mais muçulmanos, fizessem votação e perguntassem aí por voto se os muçulmanos realmente queriam uma nação separada. A Liga Muçulmana, mais uma vez, rejeitou a proposta de Gandhi. Gandhi lutou contra os britânicos por tantas e tantas décadas pela independência da Índia, e quando finalmente os britânicos estavam para dar, os muçulmanos entraram e queriam a parte deles. Lembrando que essa Liga Muçulmana que eu falo, gente, é uma Liga Muçulmana formada por indianos muçulmanos. Se você não sabe disso, tem o nosso vídeo que saiu semana passada que eu falo somente sobre muçulmanos na Índia, e eu também abordo esse tema aí sobre a divisão da Índia e sobre a independência. Essas divergências entre Gandhi e a Liga Muçulmana fez com que os muçulmanos se revoltassem um pouco e a Liga começasse a pedir para que o povo muçulmano fosse às ruas para protestar por uma nação separada, uma nação dividida. Isso desencadeou em um assassinato em massa que aconteceu lá em Calcutá contra hindus, o que revoltou os hindus pelo país inteiro, que começaram a matar muçulmanos, ou seja, milhares e milhares de hindus e muçulmanos morreram aí durante esses protestos. Gandhi visitava as áreas mais propensas a conflitos e pedia para que eles, por favor, usassem a não violência para protestar. Ele foi pintado pelo governo britânico como um político extremamente maligno, malévolo e muito astuto. Os britânicos estavam prontos para dar o poder na mão dos indianos, mas eles temiam que houvesse essa guerra civil, né, entre muçulmanos e não muçulmanos por aqui, e eles com certeza sabiam que Gandhi seria incapaz de controlar essa guerra civil. Os britânicos então concordaram de dar o poder na mão dos indianos e sair da Índia de vez somente se fosse criada essa nação separada. Gandhi estava presente até o finzinho das negociações, ele estava lá, mas sempre deixou claro que ele foi totalmente contra a divisão da Índia. Essa divisão da Índia, né, e a formação do Paquistão, que a princípio em 1947, quando houve essa independência, a formação do Paquistão, foi criado um Paquistão oriental e um Paquistão ocidental, e um deles, em 1971, veio a se tornar Bangladesh. Mas essa criação desses dois territórios foi extremamente conflituosa. Eu falei sobre isso, sobre essa migração de milhões e milhões de indianos, sobre esse massacre que aconteceu ali nas fronteiras de Punjab, da Caxemira e de vários outros lugares por aqui. Eu falei sobre esses conflitos lá no vídeo que eu falo sobre muçulmanos na Índia. O dia da independência da Índia se dá em 15 de agosto de 1947. Gandhi não passou esse dia celebrando. Ele passou esse dia lamentando as mortes, os massacres, jejuando. Muitos atribuem os fins dos motins, do massacre, por causa do jejum tão longo que Gandhi estava fazendo. Agora vamos falar no tópico sobre a morte de Gandhi. Às 17h17 do dia 30 de janeiro de 1948, somente 5 meses depois que a independência da Índia foi declarada, Gandhi estava indo com seus netos em caminho aí a uma reunião de oração, quando um homem, Nathuram Godse, disparou 3 tiros contra o seu peito. Gandhi faleceu aos 78 anos. O primeiro-ministro indiano da época, o Nehru, ele se pronunciou na rádio para todo o país. Amigos, a luz se apagou de nossas vidas e há trevas em toda parte, e eu não sei bem o que dizer ou como dizer. Nosso amado líder, Bapu, como o chamávamos, o pai da nação, não existe mais. Talvez eu esteja errado em dizer isso. No entanto, não o veremos novamente.
não como o vimos por tantos anos. Não iremos correr a ele para pedir conselho ou buscar o seu consolo. Isso é um golpe terrível, não só para mim, mas para milhões e milhões neste país. O atirador de Gandhi era um nacionalista hindu que não ofereceu resistência ao ser preso. Ele foi julgado no Forte Vermelho em Delhi e foi condenado à morte. Ele culpava Gandhi pela violência que aconteceu aqui na Índia durante a divisão. O atirador acusou Gandhi de agir como se somente ele tivesse o monopólio da verdade. A sua morte comoveu, obviamente, o país inteiro. Mais de 1 milhão de indianos participou da procissão e mais de 1 milhão viu a procissão passar. Gandhi foi cremado como manda a tradição hindu. Gandhi foi muito influenciado pela sua mãe, que era uma hindu fervorosa, uma hindu muito devota, mas ele também foi muito influenciado por outros ensinamentos do jainismo, do budismo, do cristianismo e também do islamismo. Ele falou sobre essas crenças conflitantes, por que ele ajudou os britânicos naquela época lá na África do Sul. Ele devia essa lealdade aos britânicos, por onde ele tinha passado seus 4 anos até se formar advogado. Também durante a Primeira Guerra Mundial, não a Segunda, a Primeira Guerra Mundial, o Gandhi ele recrutou mais de 1 milhão de indianos para ajudar o lado britânico. De acordo com os historiadores, a intenção de Gandhi em recrutar indianos aí para o exército para ajudar os britânicos durante a Primeira Guerra Mundial era, na verdade, mostrar para os britânicos que os indianos eram fortes, eram destemidos e que eles não tinham medo de participar de uma guerra. Que o governo britânico daria, já naquela época, em 1915, a independência da Índia. Lógico, eles não cumpriram com a promessa deles naquela época. Na Segunda Guerra Mundial, Gandhi, ele pediu o contrário. Ele pediu que dessa vez os indianos não se alistassem, mas como eu comentei também, eles não ouviram Gandhi. Mais de 2,5 milhões de indianos foram sim ajudar os britânicos na Segunda Guerra Mundial. Gandhi dedicou sua vida a buscar a verdade, o amor universal, o vegetarianismo, a autorrealização. Seus ideais políticos não foram aceitos por todos. A Liga Muçulmana, como eu falei, acusava muito Gandhi de usar o hinduísmo para o ativismo político. Gandhi era adepto a uma vida saudável, ele caminhava quilômetros e quilômetros todos os dias, fazia assim muitos jejuns, ele não gostava de medicações aí modernas, né? Optava por medicações sempre naturais quando ele precisava. Pra gente finalizar, vamos falar só um pouquinho sobre Gandhi e o seu legado. Gandhi, tanto em vida como após a sua morte, ele influenciou diversos líderes aí que lutavam pelos direitos civis, né? Como Martin Luther King, né? Martin Luther King foi muito influenciado por Gandhi e também Nelson Mandela. Em 1931, Albert Einstein chegou a trocar cartas com Gandhi e olha o que ele escreveu. A conquista da vida de Mahatma Gandhi é única na história política. Ele inventou um meio completamente novo e humano para a guerra de libertação de um país oprimido e o praticou com a maior energia e devoção. Podemos todos estar felizes e gratos porque o destino nos presenteou com um contemporâneo tão iluminado, um modelo para as próximas gerações, que dificilmente acreditarão que alguém como Gandhi andou na terra em carne e osso. A imagem de Gandhi está pelas cédulas aqui da moeda da Índia, a rúpia indiana. O aniversário de Gandhi, em 2 de outubro, é um feriado nacional aqui na Índia. A data da sua morte, em 30 de janeiro, é chamada de o Dia dos Mártires. Existem 3 templos dedicados a ele por aqui. Gente, é uma história extremamente complexa. Tem muitos detalhes, que se eu fosse falar de todos os detalhes, de toda a história, de cima a baixo, a gente faria um vídeo muito gigantesco aí. É mais um vídeo que eu adorei fazer, eu gosto de fazer praticamente todos os vídeos, né? Mas esses vídeos que falam sobre história, que falam sobre religião, são vídeos que me interessam bastante também. E passar esse conteúdo para vocês me ajuda a aprender. E se eu puder ensinar vocês, nem que seja só um pouquinho, já vai me deixar extremamente feliz. Vou pedir mais uma vez para você verificar sua inscrição no canal, deixar o seu like aí, que o vídeo de hoje foi muito bom. E também mostrar para os seus amigos aí, esse vídeo foi muito bem feito. Vocês já sabem, eu vou ficando por aqui, eu vou deixando meu beijo, meu abraço e até a próxima.